Fiquei um tempinho sem postar aqui no YouTube, se tem uma coisa que eu percebi é que parar, ficar na inércia, naqueles momentos em que a gente tá meio sem ânimo, meio sem vontade, é literalmente a pior coisa a se fazer. Então hoje eu quero voltar não só a postar vídeo, mas também a focar mais em mim mesma e tomar o controle da minha vida. Bem-vindos a mais um vlog nesse canal, muito bem-vindos. Que saudade que eu tava de gravar vlog, eu fiquei algumas semanas, 2 semanas na verdade, sem gravar vlog aqui pro canal. Eu estive um pouco desanimada nesse tempo, porque eu deixei aquela vozinha ruim na nossa cabeça falar muito alto, sabe? Eu acho que vocês vão entender do que eu tô falando, mas deu saudade de gravar, é uma coisa que eu gostei muito de fazer. Então voltei, aqui estou. Fiz esse penteadinho pra ir na academia, mas mesmo assim eu vou levar essa piranha, porque às vezes dá agonia de estar com o cabelo solto, né? Eu vou levar meu fone, água, livro e vou tomar meu pré-treino antes de ir. Vou narrar um pouquinho do meu treino pra vocês. Fui pra academia de Uber nesse dia porque eu tava sem carro e eu fiquei com medo de me atrasar pra trabalhar depois, então não quis ir a pé. Eu sempre começo os treinos, independente de qual parte que seja do corpo, fazendo mobilidade. E daí, como nesse dia eu ia treinar perna, eu fiz alguns exercícios pra alongar. E daí o primeiro exercício de musculação que eu fiz foi a cadeira extensora. E sinceramente eu adoro esse exercício, acho que ele é muito bom. Depois eu fui fazer o leg press e eu tô gostando muito de fazer esse também, porque eu tô conseguindo progredir bastante nele, sabe? Acho que pelo menos da forma como eu tô vendo, é um exercício que você consegue progredir mais facilmente, assim. E depois eu fui fazer o agachamento, que pra mim é o pior de todos. Eu odeio fazer, sinceramente, mas ele é ótimo, então eu fiz ele. E depois eu fui fazer o agachamento sumô, que eu gosto de fazer também, acho ele muito bom. E foi isso o meu treino. Acabei de chegar em casa e olha quem já veio me receber aqui, a Luninha. Essa é a Luna, gente. Eu acho que ela já apareceu em alguns vlogs. E ela é muito fofa e muito carente. Eu acho que entre as melhores sensações do mundo pra mim tá tomar um banho e lavar o cabelo depois do treino. O meu treino tá sendo de mais ou menos 1 hora. E assim, eu tô tentando fazer uns 4 a 5 exercícios, mais ou menos. E nesses exercícios tentar fazer com uma intensidade maior, me esforçar um pouco mais, sair mais da minha zona de conforto. Eu ficava muito na minha zona de conforto, então não me esforçava tanto, além de não me concentrar tanto no exercício em si. E isso eu tenho mudado e fez muita diferença, porque se torna algo muito mais prazeroso. E o exercício físico me ajuda demais, promove uma sensação de bem-estar sem igual, não só no momento do exercício em si, mas no pós, principalmente, eu diria. E reduz muito a ansiedade, reduz muito essa inquietação durante o dia, principalmente quando eu treino de manhã. E agora, gente, já tomei um banho. Lavei o cabelo. Eu sempre finalizo meu cabelo igual. E ultimamente eu tô gostando ainda mais de só passar um creme nele. E daí eu cheguei a amassar ele, mas vocês viram que não forma tanto ondas. Ele acaba soltando e voltando a ficar mais escorrido assim. Mas quando seca, eu gosto muito do resultado. Então, apesar de não ficar tão ondulado com esse creme que eu tô usando, ele fica de um jeito que eu gosto. Mais tarde eu mostro pra vocês quando tiver seco já. E agora eu tô com muita fome, minha barriga tá roncando demais. Eu vou fazer um café da manhã rapidinho, porque daqui a pouco eu tenho que trabalhar.
Nesse tempo que eu fiquei off aqui no YouTube, eu pensei muito em como ia ser, se eu ia continuar. Também outras coisas que eu tô mudando na minha vida, que eu tô aprendendo coisas novas, tô aprendendo a trabalhar com outras coisas que eu não conhecia antes. E isso às vezes me causa um pouco de ansiedade, um pouco de preocupação, se eu sou capaz, se eu vou conseguir. Eu acho que esse sentimento é natural, sempre que a gente tá mudando, tá aprendendo uma coisa nova. Mas existe uma coisa que eu vivo bastante, que é sobre autodepreciação. E pra mim, autodepreciação não é só sobre você ter uma visão negativa de você, mas também sobre você ser excessivamente modesto, então não reconhecer as coisas boas e as coisas valiosas e todo o esforço e os resultados bons que você tem ou já teve ou está tendo. O grande problema da autodepreciação é que ela se torna quase que um vício. Você não quer se ver de forma negativa, mas para você acaba se tornando mais fácil se ver de forma negativa do que tentar mudar o seu pensamento e mudar a forma como você vê as coisas e como você vê a si mesmo. Então, é um vício inconsciente, sabe? Isso limita muito o nosso crescimento pessoal, porque acreditar que você é incapaz e ter esses pensamentos de autodepreciação limita a sua capacidade, por mais que ela seja gigantesca, você acaba colocando ela dentro de um potinho bem fechadinho e bem pequeno, e ela fica ali guardadinha, sabe? Então, a autodepreciação, ela nos poda completamente, e é algo que parte de nós mesmos, por isso que nós somos o nosso principal inimigo, e é essa busca que eu tô tentando fazer, que eu tô buscando na minha vida. Bom, gente, meu dia já tá terminando. Como vocês puderam ver, já fiz meu skincare. Eu trabalhei bastante hoje. Trabalhei mais na parte da manhã. De tarde eu não consegui fazer muita coisa porque eu saí de casa. Mas amanhã eu quero fazer mais. Talvez até hoje eu ainda vou fazer algumas coisas. Mas como já tá tarde e ultimamente eu tenho perdido um pouco o sono à noite, eu não quero ficar mexendo muito no computador, porque eu sei que isso vai tirar mais ainda o meu sono. Então eu vou tentar ler um pouco agora. Esse livro aqui que eu tô lendo tá bem interessante até. Eu não sei se muita gente conhece essa autora, esse livro. É porque eu peguei esse livro aqui numa feira de livros antigos. Na verdade, não é só de livros antigos, mas tem muitos livros antigos nessa feira que eu sempre vou com meu namorado. E os livros são bem baratos. E daí a gente pega vários lá, sempre que a gente vai. E daí eu peguei esse aqui. Não é um livro assim, tipo, tão conhecido, eu acho, né? Pelo menos. Eu vou tentar ler um pouco. Tenho tentado me ver de uma forma mais doce e de uma forma mais compreensiva. Eu acho que muitas vezes eu me cobro muito e por não nem tudo sair como eu planejei ou como eu gostaria, eu fico bem decepcionada e essa decepção me faz desanimar de muitas coisas. Tenho tentado me compreender mais, me entender mais e, como eu falei no início desse vídeo, pensar de uma forma mais racional sobre algumas coisas, não ser tão emocional, tentar analisar as coisas de forma mais racional, eu acho que ajuda demais a você não se abalar tanto, sabe? Com coisas muitas vezes que não são tão grandes, mas a gente permite que elas nos abalem muito. Minha cachorrinha tá aqui e ela tá, tipo, lambendo as patinhas assim. Então, se vocês escutarem um barulho, é ela. Deixa eu mostrar ela, peraí. Ela tava lambendo as patinhas, não sei porquê. E eu espero de alguma forma ter inspirado vocês através desse vídeo, através desse vlog. Eu adoro gravar vlog, mas é uma coisa que dá um trabalho pra editar. Tô tentando achar outros tipos de vídeos que eu também gosto de gravar e que são um pouco mais rápidos de editar. O vlog, como ele fica com bastante vídeos, bastante partes, né, que você tem que juntar e fazer elas se entenderem entre si, é um pouco mais demorado, um pouco mais difícil. E não pretendo parar, porém tô tentando achar outros caminhos e outros estilos de vídeo. Então, se tem algum tipo de vídeo que você gostaria de ver aqui no meu canal sobre rotina, autocuidado, dicas, reflexões, livros, o que você achar que seria interessante trazer aqui nesse nicho que eu tô, de uma coisa mais vida leve, tentando viver de uma forma mais tranquila, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ver. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Eu espero que vocês continuem me acompanhando e gostem do conteúdo que eu trago aqui. E eu tô falando baixo porque meus pais já estão dormindo. Então, um beijo
até o próximo vídeo.